A paz do Senhor, graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui para estarmos comentando a lição bíblica de adultos do quarto trimestre deste ano de 2018, onde a proposta do trimestre é as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E nós vamos estar aqui abordando a lição de número 4, que ela tem por título Perseverando na Fé. Perseverando na Fé. E esta lição, ela está baseada no livro de Lucas, capítulo 18, dos versículos de 1 a 4, que comumente nas Bíblias ela tem como título a parábola do juiz iníquo, e que também poderia ter o título da parábola da viúva necessitada, que também é pertinente. Ele toma o textuário no mesmo texto, que é no capítulo 18, versículo 7, que vai dizer: e Deus não fará aos seus escolhidos, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para eles. Tá? Então esta lição, ela parte de um princípio ou de um ensinamento de Jesus, que falando sobre a perseverança na fé. E aí, então a verdade prática diz assim: quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. A vontade de Deus, tá? Nós bem sabemos que quando lemos a parábola narrada por Jesus, e conforme o registro de Lucas, ela está dispondo da forma com que ela está estruturada e organizada no livro. Ela demonstra de maneira expressa que Jesus ele está ressaltando aqui a fé que leva a uma vida de oração perseverante ou persistente. Tá? Jesus ele inicia dizendo: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Para fins de informação, o Evangelho de Lucas é o que contém o maior número de parábolas. Ele contém 19 parábolas, e dessas 19, 14 são exclusivas ou peculiares ao Evangelho de Lucas. E é interessante que as parábolas escritas por Lucas, ela tem uma perspectiva, ou a forma com que elas são escritas e apresentadas por Jesus na perspectiva de Lucas, elas têm um cunho ético, enquanto que quando você olha para também Mateus, que tem um outro número grande de parábolas, elas têm mais uma visão da teocracia divina, do governo de Deus. Então, Deus nesta parábola, ele é apresentado como um Deus misericordioso e como um Pai amoroso, é claro, sem abrir mão dos seus demais atributos. E a proposta da parábola, ela vem então para alertar a necessidade da pessoa que é salva a perseverar na fé, à vista do relato profético no capítulo anterior de Lucas, principalmente no capítulo 17 e dos versículos 20 a 37, quando ele
diz da chegada do reino de Deus e como este reino ele vai ser implantado. Então nós temos, quando estudamos esta parábola, nós temos que levar em conta também o programa profético escatológico dos pronunciamentos de Jesus. Prova disto, que ele faz uma narrativa da sociedade e fazendo uma comparação com a sociedade nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Uma outra coisa que essa parábola ela procura demonstrar é que tem que se ter em mente o senso de justiça que muitas vezes no mundo não corresponde à justiça divina. Tá? Então, muitas vezes o senso de justiça do mundo em que vivemos não corresponde ao senso de justiça divina. E uma outra coisa é que os escolhidos de Deus, é interessante que a parábola, ela diz assim, e contou-lhes uma parábola, né, sobre o dever de orar e nunca desvanecer. E lá no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Tá? Então, basicamente, ele está se dirigindo aqui aos salvos, às pessoas que já fazem parte, que estão incluídas no reino de Deus, mas que ainda vivem em um contexto que as regras do reino ainda elas não estão impostas. Então nós temos aí um conflito e que muitas vezes nós, ou quase sempre, precisamos recorrer ao socorro divino para que ele intervenha tanto na vida nossa individualmente, como no contexto da igreja, da comunidade em que nós vivemos. Tá? Então, basicamente, os escolhidos de Deus vivem pela fé. E Paulo, quando ele escreve a Tito, uma carta a Tito, ele vai dizer que tanto ele e os demais cooperadores e Tito, a quem estava recebendo a carta, eram possuidores de uma fé comum, tá? Possuidores de uma fé comum. Então, cada indivíduo que é salvo pela graça, necessariamente ele é possuidor da fé. E para ele interagir com Deus, se aproximar de Deus, ele precisa desta fé. Então, quando o professor, no preparo da lição, ele vai lá na leitura diária, então você vai perceber que o comentarista ele faz as colocações da importância da fé, e esta fé é que nos faz aproximar de Deus. Pegando aí a leitura que vai até sábado, vocês vão perceber os textos e os enfoques que ele dá quanto à fé e a sua perseverança, ou a perseverança que aquele que tem, ele deve ter. Tá? Uma outra coisa que o contexto desta lição, e analisando também o capítulo 17 de Lucas, a parte final, nós vamos ter uma noção que ele aponta para uma época de extrema corrupção, ausência de fé, o amor ele começa a se esfriar, deixando claro que cabe à pessoa que é crente e à igreja vigilância para que ela não venha se comprometer com o caos no mundo em que vivemos. Então é necessário a devida compreensão desse contexto, tá? E então a lição ela vai trabalhar com esta necessidade. Eu tenho fé, preciso perseverar na fé, e aquele que persevera na fé, ele tem também o hábito de orar continuamente, tá? E nesta oração, além dele pedir a instalação do reino de Deus, quando nós pedimos que o Senhor ele faça justiça tanto à nossa causa
a causa da igreja, e esta justiça, em tese, é o estabelecimento do reino de Deus sobre esta terra, aonde haverá um governo teocrático de Deus. Tá? Então, ele inicia dizendo sobre o dever que o crente, que o cristão, ele tem de orar sempre e nunca desvanecer. Se ele tem fé, ele tem disposição para orar sempre, orar continuamente. Então, aquele que não ora continuamente é um sintoma que a sua fé ela pode estar enfraquecida, comprometida e falta ali então também o amor genuíno. É prova disto que quando ele conclui esta parábola, ele vai estar dizendo, porventura, quando o Filho do Homem ele vier, se ele vai achar fé na terra. Então você tem que pegar esse contexto e analisar esta fala de Jesus e analisar com o exemplo que ele toma também dos dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra. Tá? Esta parábola também, ela vai apresentar aqui dois personagens, tá? Que um é um juiz e outro é uma viúva. E ele vai apresentar algumas características deste juiz e algumas características da viúva. Então, quando nós pegamos a questão da parábola, como nós vimos lá na lição, na primeira lição, que deu uma noção, uma definição do que é parábola, etimologicamente é a colocação de uma coisa ou de uma história, de uma narrativa ao lado de uma outra situação para fins de comparação. Então, quando nós iniciamos aqui a parábola e contou também lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, ele faz a narrativa dessa parábola, onde tem um juiz e onde tem uma viúva, para demonstrar, para colocar diante dos seus discípulos, no fato concreto, como eles devem agir, como eles devem atuar, mesmo quando parece que tudo é contrário, que tudo depõe contra nós. Tá? Então, basicamente, a parábola ela tem esta finalidade. Então, três coisas que nós precisamos ter em mente quando nos debruçamos sobre uma parábola, e uma parábola como esta, temos que ter em mente o seguinte, que a verdade ou as verdades espirituais que ela encerra, o que é que ela está querendo ensinar ou ilustrar. Tá? Então, o exemplo que ilustra, ou melhor, as figuras são usadas. Tá? Então, ele pega aqui a figura de um juiz e a figura de uma viúva, um juiz iníquo, que a princípio ele tinha duas características básicas, que ele não temia Deus e que não respeitava os homens. Do outro lado, tinha uma viúva com uma série de circunstâncias e problemas e que ela precisava lançar mão do poder judiciário constituído. Ali ele toma o exemplo do poder do povo judeu, a lei e tal, e ela teria que recorrer para buscar solução para um problema que ela estava vivendo. Tá? Então, sendo assim, quando nós interpretamos a parábola, temos que descobrir a verdade central que esta parábola ela propõe a ensinar, tá? Sem procurar forçar a sua unidade na aplicação das minúcias. Às vezes existem professores que ficam se debatendo muito nas minúcias da narrativa da parábola e se esquece do propósito, do objetivo inicial. E o objetivo inicial qual que é? O dever de orar sempre sem desfalecer, sem desvanecer. Então, atender o contexto, a introdução e a conclusão,
e isso deve ser de uma visão bem fácil. Tá? Então, vamos fazer aqui uma breve análise dessa parábola dentro da visão de Jesus, como Lucas faz a narrativa. Então, ele vai dizer o seguinte, que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem algum. Então, as primeiras coisas que nós podemos ver neste personagem que era um juiz, conhecedor da lei, e havia sido instituído dentro da magistratura para deferir ou para julgar as causas. Tá? Mas, então esse homem ele era investido de um cargo honroso, que era na magistratura, com a dilação ou com o dever de decidir, no caso de deferir ou indeferir o pedido suplicante desta viúva. O caráter deste juiz, desta parábola, ele não harmonizava com a sua nobre função. Características do seu caráter. Então, partimos do princípio que Jesus estava tomando aqui de uma cidade da Palestina, onde, em tese, este juiz seria um juiz judeu, israelita, tá? Conhecedor da lei, das prerrogativas que ele tinha como juiz, tá? Então, ele, em primeiro lugar, ele tinha deveres para com Deus, tendo em vista a sua nação, a sua ascensão, e deveres para com o próximo. Então, ele tinha deveres para com Deus, de julgar as coisas de forma correta, de forma ética, e tinha deveres com o próximo, aqueles que viessem a procurá-lo e apresentassem as suas demandas, e ele deveria fazê-la assim. Tá? Mas, em tese, este juiz, ele era declaradamente um irreligioso, que ele não acreditava em Deus, era um cético, tá? Um cético que não é bem que ele não acreditava em Deus. Ele poderia acreditar em Deus, mas ele não temia Deus, ele desrespeitava a Deus. Então, consequentemente, ele era um juiz sem princípios éticos. Ele não se pautava nos padrões éticos estabelecidos pela lei de Deus. Então, esse era o magistrado que tinha nesta cidade e, consequentemente, nesta cidade, então tinha esta certa viúva que, pelo fato de ser viúva, mas a Bíblia não abre muito o leque da real situação, qual era a demanda dela, se era uma viúva com idade avançada, uma viúva com menos idade. Também não coloca aqui se ela tinha uma dívida, se suas propriedades estavam empenhoradas. Ela não diz isso, mas a única coisa que a Bíblia diz é que apresenta o estado desta mulher, que ela era uma viúva, tá? E dentro do contexto judaico, a viúva tinha algumas dificuldades, tinha alguns problemas, até mesmo de sobrevivência, se caso o marido não deixasse ela em boas condições, corria o risco de ela até mesmo ser vendida como escrava para saldar a dívida, ela ou os seus filhos, se caso ela tivesse filho. Tá? Precisamos também atentar que esta mulher tinha, além do seu estado, da sua viuvez, e ela desprovida de recursos, e ela precisava que esse seu estado precisasse ser julgado,
ela tinha seus negócios e, e tudo parecia que os seus negócios não iam muito bem, e então ela tinha uma necessidade premente. E a necessidade que ela tinha, ela precisava lançar mão ou recorrer ao poder jurídico ou judicial da sua cidade. Então, ela procura o juiz e dá a entender que nesta cidade tinha somente um juiz e ela tinha que recorrer a este juiz, embora ele não temesse a Deus, embora ele não respeitasse aos homens, mas a única saída desta mulher era este juiz com estas características éticas e morais e espirituais. É uma situação complicada. Então, ela tinha um adversário que era implacável e, de certo modo, ela se sentia prejudicada e a sua causa precisaria ser julgada, tá? Então, a Bíblia ela vai demonstrar a persistência desta mulher e a confiança que ela tinha na lei ou no ordenamento jurídico. Não obstante o juiz não temesse a Deus e não respeitasse aos homens, mas o conjunto de leis, o ordenamento jurídico, tá? Ela sabia que ela poderia lançar mão, se fosse aplicado de forma correta o ordenamento jurídico, ela poderia ter a solução do seu problema. Então, ela ia ter com o juiz, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, ela estava rogando para que ele lançasse mão do ordenamento jurídico, analisasse a sua causa, analisasse as suas necessidades e simplesmente aplicasse a lei de forma correta. Ela não estava pedindo nada além do que o juiz poderia fazer a favor dela. Ela estava reivindicando um direito que ela tinha. Ela tinha deveres e dá a entender que ela era cumpridora dos seus deveres e ela recorre ao magistrado valendo-se de um direito que ela tinha. E quando Jesus ele fala que do dever que o crente ele deve orar, tá? Então o cristão ele somente pode interagir com Deus se ele acreditar em Deus, ver que em Deus, no caráter de Deus, nos padrões éticos de Deus, no ordenamento jurídico de Deus, quando você pega o Decálogo, que são os princípios das leis de Deus, e depois também o Sermão da Montanha, que regula o reino de Deus, tá? Então, se eu tenho fé em Deus, se eu acredito que Deus é um ser justo, um ser reto, um ser misericordioso, amoroso e que atenta para os seus escolhidos, para os seus súditos, então eu preciso chegar a Ele. É por isso que na leitura semanal, aqui na leitura diária, ele vai colocar aqui uma referência que é de Hebreus 11 e 1 e depois de Hebreus 11 e 6, que primeiramente diz assim, que o firme fundamento e a prova das coisas que não vêm é a fé. E aquele que tem fé, ele precisa acreditar que Deus existe. Quando ele se aproxima de Deus, ele precisa acreditar que Deus existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Tá? Então, basicamente, quando essa mulher ela procura este juiz,
não obstante todo esse caráter distorcido deste homem, mas ela sabia que ele valia-se de um instrumento legal, de um instrumento jurídico que era fiel e que era perfeito nas suas aplicações. Então é por isso que ela insistia com esse juiz, porque se ele lançasse mão da lei e fizesse o julgamento correto, utilizando a doutrina da forma correta, a hermenêutica correta da lei, com certeza ela seria beneficiada, porque dentro do enquadramento legal a sua causa era justa, a sua causa era justa, tá? Então você percebe então o comportamento desta viúva. Ela, pela sua insistência, chegava até a molestar o juiz. O juiz disse: ela está me molestando, porque ela vem aqui diariamente, ela vem periodicamente para saber como está o seu processo, o andamento do seu processo, e como estivesse lá engavetado, estivesse sobre a mesa do juiz, e ele não fazia conta nenhuma. O seu único recurso era apelar para o juiz daquela cidade. Tinha a quem mais recorrer se não fosse aquele juiz. A recusa do juiz provocou nesta mulher um período de provação e de dissabores. E geralmente a provação, os dissabores, as circunstâncias que nos cercam, muitas vezes ela enfraquece a nossa fé ou quer enfraquecer a nossa fé e a nossa confiança. É por isso que Jesus disse sobre o dever de orar sempre e sem desfalecer. Eu preciso depositar a minha confiança em Deus e devo orar sem cessar, tá? De forma correta, para que Deus entre com providência na minha causa. Então, ela tinha somente o juiz, e naquela circunstância era somente ele que poderia deliberar quanto à sua causa. Então ela continua a importuná-lo, a buscá-lo e insistir, e do ponto de vista do juiz, a viúva estava o importunando. Então o resultado desta parábola, ela vai dizer o seguinte, que ele julgou a causa com a seguinte justificativa. Diz assim: hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, a parábola ela se encerra com esta atitude. Então, ele julgou a causa, a mulher ganhou a causa, ele disse: você vai embora e não volte mais. Tá? E aí, Cristo ele toma isso e diz assim: ouvi o que diz o juiz injusto. Tá? Em que circunstância aquele juiz ele fez justiça? Ele não queria ser importunado. Jesus lançou mão então desse quadro para destacar, esclarecer como é poderoso o argumento do ensino na persistência da oração e da perseverança da fé. Tá? Então ele colocou de um lado um juiz mau, desleixado, egoísta e até irreverente contra Deus. Ele não temia Deus. Do outro lado, ele coloca Deus, que é um Pai misericordioso, um Deus justo, infalível, amoroso e gracioso. Tá? Então, o que Jesus ele quis demonstrar aqui é que Deus ele não tem o caráter deste juiz iníquo. Deus ele é bondoso, Deus é misericordioso. E nós precisamos lançar mão da oração. Então, o princípio, um dos princípios da oração que Jesus ele coloca lá em Mateus 7:7, é que nós devemos ser perseverante em pedir, pedir e dar-se-vos-á.
precisamos ser perseverantes em buscar aquilo que nós necessitamos, de acordo com a vontade de Deus. Lá diz: buscai e encontrareis. É perseverante no bater, a oração, tá? Batei e abrir-se-vos-á. Então Jesus ele coloca aqui, tá? Então aquele que bate, aquele que busca, aquele que pede a Deus, que é um Pai amoroso, misericordioso, que é interessante, uma das questões nas parábolas de Mateus, Deus ali, os personagens das parábolas são colocados sempre como rei. E quando você pega aqui nas parábolas de Lucas, você vai perceber um nobre senhor, o pai, na questão do filho pródigo, um pai que espera. E nesta parábola aqui da viúva, Jesus é um juiz que julga de forma correta e que não deixa o processo parado, que não faz caso da nossa causa, mas ele está atento à nossa causa. É isso que Jesus ele procura nos ensinar. E para nós então finalizarmos, então quando o professor ele estiver analisando os tópicos da lição, interpretando a parábola do juiz iníquo, e estiver também analisando a bondade de Deus, do Deus justo aqui, então você tem que colocar a parábola com todas essas questões e colocar Deus e como Deus, ele nos recebe em oração. Deus ele tem prazer de nos receber em oração mediante Jesus Cristo, e coloca aqui também a posição da viúva. Ela tinha o seu estado. Cada crente, cada pessoa, ele tem o seu estado das suas dificuldades. Temos viúvas, temos pessoas que são separadas, temos pessoas que estão enfrentando problemas no casamento, pessoas que estão enfrentando problema com os filhos, enfrentando problema no trabalho, enfrentando problema até mesmo na justiça comum, justiça civil. E muitas vezes nós precisamos nos aproximar de Deus com os nossos negócios, expor os nossos negócios de forma aberta diante de Deus e também as nossas necessidades, dizer: Deus, eu preciso disso, eu gostaria que o Senhor atentasse e intervisse nesta causa. Então, quando nós olhamos para as questões da oração aqui, nós vamos perceber que para o cristão a teologia na questão da oração ela deve ser desenvolvida com a fundamentação bíblica, tá? Então Jesus ele ensina ao longo dos evangelhos a importância da oração, tá? Então quando você estuda, Jesus mesmo era como homem, ele exercia o ministério da oração. A oração ela teve um cuidado especial por parte de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, em outras orientações, a ponto de ensinar como se deve orar. Quando nós pegamos Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar sobre a oração, há duas inserções ali muito interessantes. O versículo 5 ele começa assim: e quando orares. E lá no versículo 9 diz assim: portanto, orareis assim. Então, Jesus, ele sabia da importância da oração na vida de Jesus, dos cristãos, tá? Ele não vai dizer assim: olha, eu vou ensinar vocês que a partir de agora vocês precisam orar. A oração já era uma prática na vida dos seus discípulos, mas só que ele estava dando alguns princípios como os crentes devem orar. Então, a razão pela qual Jesus aplicou tempo para ensinar a oração é um dos propósitos, foi para demonstrar que se trata de uma convicção com certas complexidades, porque a oração é uma questão abstrata. A fé ela é abstrata. Daí você dobra os seus joelhos, você entra na presença de Deus. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar, Jesus é o nosso mediador e nós
adentramos e chegamos até o trono da graça, aonde o Deus gracioso, ele nos atenta em tempo oportuno. Então, a convicção, ela é basicamente um consentimento mental de uma proposição que demanda a fé. Eu tenho uma causa, eu vou me aproximar de Deus e eu creio que Deus, ao ouvir a minha exposição, porque eu confio nele, sei que ele tem poder, é basicamente, irmãos, é a forma como aquele leproso, ele chegou para Jesus, né? Ele chegou, adorou o Senhor Jesus e disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Eu sei que o Senhor tem poder, eu confio e eu estou apresentando a minha causa. Sou leproso, vivo nessa situação, este é o meu problema, mas se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para fazer. E Jesus prontamente atentou para aquele homem. Então, para encerrarmos, uma definição de oração, de uma fé persistente: a oração é um ato da alma, mediante o qual nós pomos sob os cuidados de Deus, pois reconhecemos em qualquer ocasião em que oramos, que dependemos de Deus e temos limitações que só podem ser contrabalançadas por Deus. Só Ele que pode resolver. Oração consiste, então, em pedir e receber. Envolve o que pensamos, o que sentimos e o que queremos. E para isto precisamos de fé. Fé persistente e disposição para orarmos e para colocarmos de forma ordenada. Mesmo quando não temos como ordenar bem a nossa causa diante de Deus, temos o Espírito Santo que nos ajuda para tal. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que tenham uma boa aula em nome de Jesus. Amém.